Oi, gente! Mais uma lição da Escola Sabatina. Lição número 3, que vai ser estudada no sábado seguinte, desse sábado que vem. E eu tava vendo aqui os versos. O título da lição é A Luz que Brilha na Escuridão. Vamos ver que luz é essa? Todos os versos que ele manda você estudar, eu fui olhar em todos eles. Alguns deles completamente tirados do contexto, e vocês precisam saber que todo texto tirado do contexto é um pretexto para uma grande blasfêmia, tá? Ensino errado. E eu recitava isso crescendo dentro da igreja e não percebia. Hoje eu percebo, por exemplo, lá em João 8,44, quando Jesus diz que o pai da mentira é Satanás, ele está tendo uma conversa com os fariseus que não aceitam os ensinamentos de Jesus. E ele diz assim: eu sei que vocês são descendentes de Abraão, mas vocês não fazem como ele. A minha verdade, a verdade que eu trago, imagina, a verdade, o Filho de Deus, o próprio Deus está dizendo. Ele diz: vocês não aceitam a minha verdade porque a minha verdade não cabe em vocês. Ou seja, eles não têm fé suficiente para receber a verdade. E aí Jesus diz que eles não estão aceitando ele por causa disso. Sabe o que eles falam? Se vocês forem um pouquinho mais para trás do verso, eles chamam Jesus de filho da... Eles chamam Jesus de bastardo, tá? Eles dizem assim: pelo menos eu não sou filha de uma fornicadora. Era a palavra chique, tá? Na época. Vocês sabem o que isso significa. E eles chamaram Jesus disso. E Jesus está dizendo: vocês não aceitam a mim? Vocês não aceitam a palavra de Deus? Não cabe em vocês. Aí, tem uma outra... o Provérbios 23, que diz: compra a sabedoria e não as venda por preço algum. Com certeza, que sabedoria é esse que ele tá falando? Olha, o início de toda sabedoria, ele diz, o temor ao Senhor. Então, o temor ao Senhor, e aí engloba acreditar na verdade que ele traz e aceitar o que ele pede de você, isso é ter temor do Senhor, não é? E não é o que a gente vê aqui nessa lição. Porque, olha, lá em Provérbios 16, 25, Provérbios 16, 25, há caminhos que para o homem parecem bons, mas no final são caminhos de morte. Tudo isso está aqui. Tudo isso aqui no início da lição. Aí, Paulo diz... Eles têm uma passagem aqui de Atos, que é Paulo dando uma mensagem para o pessoal de Éfeso, os líderes de Éfeso. Ele está indo para Jerusalém, ele sabe que vai acontecer, ele já sofreu muito. E ele diz assim: eu tenho certeza que vocês aqui não vão me ver mais. Era como uma despedida para ele. Mas ele diz assim: olha, mas eu tenho a minha consciência tranquila porque eu jamais deixei de ensinar toda a verdade de Deus. Paulo diz, Atos 16, 27. Eu sei que eu ensinei toda a verdade dentro da palavra de Deus. E eles colocam isso aqui na lição da Escola Sabatina. E eu pergunto para vocês: eles ensinam a verdade de Deus? Vai ler o livro de Colossenses. Lê os 2 livros de Tessalonicenses, que inclusive eles falam aqui uma parte de Tessalonicenses. Lê o livro de Efésios. Lê o livro de Gálatas e o livro de Hebreus. Gente, são os livros que Paulo se refere aqui, dizendo que eu ensinei toda a verdade. E o sangue do meu irmão não está nas minhas mãos, porque eu ensinei a verdade a vocês. E a gente sabe muito bem que a verdade que Paulo ensinou, que a verdade de Deus, é distorcida todo sábado dentro das igrejas adventistas. Então, eu fui lá no
no grande conflito, porque eu quis ler lá o capítulo 3. Olha só. O primeiro parágrafo começa assim. O apóstolo Paulo, em sua segunda carta aos Tessalonicenses, predisse a grande apostasia que teria como resultado o estabelecimento do poder papal. Foi? Será que é isso? Aí eu fui lá abrir Tessalonicenses, né? E ele fala de um poder que vai surgir e que ele não vai surgir antes, depois da grande decepção, e que as pessoas vão passar por momentos na história da humanidade que nós estamos passando agora, que é uma desilusão, pessoas ensinando coisas erradas, falsos profetas aparecendo. E ele diz que esse poder ele vai ser colocado e ele vai tentar sentar no lugar santo. E a gente sabe que ele está falando ali do anticristo. Ele sabe que a gente sabe que ele está falando do grande líder mundial que vai estabelecer o seu governo aqui no mundo. Eu acredito que durante a tribulação. E essa pessoa, a gente não sabe quem é. E a Bíblia não fala que é o Papa. Agora, quando você vai lá para Daniel 9, 27, 28, que ele está falando lá das 70 semanas, ele diz uma coisa interessante. Ele diz que o templo vai ser destruído pelo povo do príncipe que há de vir. Quem foi que destruiu o templo? O povo do príncipe que há de vir. Quem era esse príncipe que estava ali, que veio? Esse príncipe, esse líder, ele foi previsto lá no livro de Deuteronômio. Você sabia? Eu deixei ele aqui aberto para ler para vocês. Olha, Deuteronômio 28. Ele diz assim, ó, o Senhor vai trazer uma nação de bem longe, tá? Para pensar no mapa, onde estava Israel e onde é Roma. Eles vêm de longe e eles são uma nação de pessoas que falam uma língua que vocês não entendem. Sério? Detalhes, né? E ele fala também que ela é como uma águia. Você sabia que o símbolo do Império Romano era uma águia negra, em cima de um background, coisa dourado? Você sabia disso? Então Deus está falando aqui em Deuteronômio, no momento que eles falam, olha, eu tenho uma bênção se vocês me obedecerem, eu tenho uma maldição. E ele começa a fazer a lista das maldições. E uma delas é esse povo de língua estranha, de uma grande distância, que vem para tomar, oprimi-los. Aí isso aconteceu? Aconteceu. Vai acontecer de novo? Muito provável, porque lá em Daniel, ele fala que até o tempo do fim, que vai acontecer guerras e rumores de guerra, e a gente tem uma ideia de que isso é uma dupla confirmação, não, como uma profecia de duplo, olha, tá vendo? Eu fico sem encontrar a palavra, eu não quero editar esse livro depois. É uma profecia de dupla, vocês sabem a palavra, que vai acontecer 2 vezes, tá? Então, mas não tá dizendo em lugar nenhum que é o Papa. Ele tá dizendo um povo do príncipe que há de vir. Quem era o príncipe? Era o poder romano, era o líder, tá? Se for parar pra pensar, era César. Ele era o líder do poder romano, tá? Ele não era Papa, não. Tá? Aí ela depois começa a falar sobre Constantino. Aí eu queria falar só um pouquinho sobre Constantino, porque olha, você sabe, o nome de Constantino é Flavius Valerius Constantinus. E ele foi o imperador do Império Romano nos anos 300. E ele realmente era um homem dado a adorar deuses, era um homem pagão,
Mas naquela mesma época, muitos pais da igreja estavam trabalhando arduamente e o cristianismo estava se expandindo. Ali, naquele cenário em que o Império Romano tinha construído vias de ida, tinha ida e vinda, e tinha construído estradas e bons portos para receber e levar navegações de coisas boas ou de pessoas para outros locais. Eles tomaram daquilo ali, eles usufruíram daquilo ali também. E a mãe do Constantino, ela se converteu ao cristianismo. E ela falava para ele. E aí, um dia, o Constantino estava em uma batalha numa ponte Melvin, Melvin, mas vocês se procurarem, é uma batalha que o Constantino estava. E ele estava prestes a perder, estava muito estressado, achando que ia perder realmente. Aí ele teve um sonho. Nesse sonho, ele viu uma cruz de luz no céu. E tinha um dizer lá que era assim: por esse sinal você vencerá. E ele entendeu que era um sinal para ele se converter ao cristianismo. E ele ali se converteu ao cristianismo. E aí Ellen White fala que ele entrou e ele abusou da igreja e ele entrou com todas as coisas erradas que existiam e o que ela fala lá no livro do Grande Conflito, lá no capítulo 3, você vai ver na história que não é verdade, tá? Hoje em dia, a gente só aceita mentira se a gente quiser, tá? Ninguém tem mais desculpa de dizer, eu não sabia, não. Tá lá. Vai lá procurar. Então, o que aconteceu? O Constantino, na verdade, ele fez o cristianismo a religião do império. Você sabia disso? O Império Romano não tinha religião. A religião foi instituída cristã pelo imperador Constantino. E sabe o que ele fez com os que guardavam o domingo? Que eram os considerados que não eram judeus, mas eram, eles eram esses cristãos, eles guardavam o sábado e eles se reuniam muitas vezes no dia do Senhor, que é o domingo. E aí tinha um outro grupo que eram os judeus, que eles continuavam se reunindo no sábado e eles não acreditavam em Jesus como sendo o Messias. Então não eram cristãos, eles eram judeus. Aí ele fez o seguinte: olha, ninguém persegue ninguém mais aqui. Cristianismo é a religião do império. Judaísmo, você tem direito também de adorar no dia que você escolheu, que é o sábado. Então tá, vai lá, faz. O cristão, ele vai ter o domingo livre para ele fazer isso. E você, por causa disso, é que você hoje tem o fim de semana, sábado e domingo. Sabia disso também? Não sabia, né? Porque fica só aceitando as coisas que a Ellen White fala. Mas olha, queria falar aqui mais alguma coisa aqui dessa lição. A lição diz aqui que Satanás, a gente falou muito de Satanás, nossa. Satanás contou uma mentira para Adão e Eva, e que essa mentira, ela, de verdade, eu falo para vocês que você, de verdade, não vai morrer. E eu já falei para vocês antes que isso não foi uma mentira que Satanás contou. Satanás contou uma meia verdade. Porque é verdade que eles não morreram fisicamente. Vocês sabem que eles não morreram. Mas houve uma morte espiritual, que era a conexão que eles tinham com Deus. Porque aí você vai agora para o dia 17, que é a quarta-feira, e ele diz assim, olha o que esse pastor Mark Fenley fala. O Espírito Santo trabalha através das nossas mentes. Então você sabe que isso é pregado dentro da igreja adventista e que Ellen White diz que você precisa limpar a sua mente, você precisa comer alimentos saudáveis para que a sua mente esteja livre para poder você adorar a Deus e entender as coisas dele. Mas olha, Ellen White diz isso.
eles dizem que a Bíblia é inspirada por Deus, tá? Tá dizendo aqui na terça-feira. Aí eu fui lá procurar o que Paulo diz lá, já que eles dizem que Paulo, né, tava falando toda a verdade de Deus. Olha o que ele diz aqui, ó. Eu fui procurar lá o verso que eles me deram aqui, tá? É Romanos 8. Não, eles me deram o verso de... Não, é o verso que eu tô dando para vocês, Romanos 8, porque eles dizem que o Senhor usa a nossa mente para se comunicar conosco. Mas não é verdade. Olha o que Paulo fala. Porquanto todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, o Espírito Santo, são filhos de Deus. Pois vós não recebestes um espírito que vos escravize para andardes, uma vez mais, atemorizados, mas recebestes o Espírito que os adota como filhos, por intermédio do qual podemos clamar, Abba, Pai. Se somos filhos, então, somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se realmente participamos dos seus sofrimentos, para que, da mesma maneira, participemos de sua glória. Aí eu deixei esse 8:16, só para que vocês meditem nele agora. O que ele diz? Ele diz assim, ó. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. O próprio Espírito, o Espírito de Deus, testemunha, não na minha mente, mas no meu espírito nascido de novo, que eu sou filha de Deus. Então você vê, você lê a Bíblia e você chega a conclusões que eles chegam aqui nas lições de escola sabatina, simplesmente porque eles usam a cabeça, o intelecto. Claro que eu preciso usar a minha cabeça e o meu intelecto, também foi que Deus me deu. Mas meu intelecto, a minha inteligência não é nada sem o discernimento. Porque o discernimento vem de Deus. E é Deus que fala ao meu espírito, que é nascido de novo. Era isso que ele estava falando para Nicodemos o tempo todo. Então eu pergunto a você, se você não é nascido de novo, pede a Deus por essa experiência. Aí você começa a ler a Bíblia. Compra uma Bíblia nova, que eu sempre falo para vocês. Que Deus possa abençoar vocês. E se vocês tiverem a oportunidade de dividir com algumas das pessoas que vocês conhecem, que estão ainda estudando coisas erradas dentro da Bíblia, que vocês possam ajudá-los a ver a verdade. Fiquem com Deus e a gente se vê semana que vem.